Volume 609 do Histórico. A causa de existir uma infinidade de falências no mundo inteiro é que a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E também terminou a fase do pensamento, e a fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando os pensadores para, depois de bem preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, todos são filhos do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase da racionalização é a volta de todos para o seu mundo de origem, o mundo racional. Por não haver efeito sem causa, por estarem vivendo artificialmente, essa foi a causa de não sentirem as mudanças naturais dessas energias. E quem está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, é a energia do mundo racional. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por isso estão aí se agarrando com a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. Todo bicho é carnívoro. Estão ligados nessas duas energias em transformação, porque tudo se transforma de uma vida para outra, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transformarão para a categoria de bicho irracional, e vão correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer não estão aguentando mais o arroxo que a natureza vem dando aos pensadores. E muitos, por não aguentarem, até se suicidam porque a vida não está brincadeira. A vida da matéria aumenta tudo todos os dias e ninguém sabe aonde vai parar com esses aumentos constantes. A desvalorização está em todo lugar. Até o dinheiro está desvalorizado e por isso já existem notas até de 1.000 cruzados. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da sua liquidação, porque terminou a fase do pensamento e essa é a causa. Porque tudo gira em torno da desvalorização e ninguém está aguentando mais essa grande desvalorização. E todo esse prelúdio foi anunciado por profetas, por sábios de eras antigas. Tudo isso que está se passando no mundo inteiro. O dinheiro foi feito pelos antigos atrasadões que não sabiam o resultado desse dinheiro. Hoje o dinheiro está liquidando os civilizados e por isso, por o dinheiro, se faz tudo, se mata, se destrói e se sequestram. E muitos já estão com pensamento seco, são as causas das monstruosidades.
porque não sentem mais o que fazem, seca o pensamento, seca o sentimento. E por isso não sentem mais o que fazem. São os tais terroristas que todo dia está existindo no mundo inteiro. O terrorismo não cessa, a violência não cessa, e os roubos e a ladruagem não cessam. Tudo isso feito pelo pensamento, pelo enfraquecimento do pensamento. Hoje todos já passaram a se conhecer, que conhecem a fase do terceiro milênio, estão ansiosos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E não é para menos, porque aqui na matéria tudo piora cada vez mais. Piora por quê? Porque acabou a fase do pensamento. Na fase do pensamento existia fartura. E hoje essa grande miséria que ninguém cura. A miséria tomou conta do mundo e por isso a fome está aí em todo lugar do mundo. Está difícil para todos, para a pessoa viver. Tem que ter às vezes 2, 3 empregos. E tudo se transforma de uma vida para outra, são transformações naturais da natureza. Porque nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. São transformações naturais da natureza. E é por isso que a mulher é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos. E todos eles são diferentes uns dos outros, porque nem todos nascem da mesma lua. Uns nascem na lua cheia, com um comportamento. Outros nascem na lua nova, já têm outro comportamento. Outros nascem na lua crescente e também já têm outro comportamento. Outros nascem na lua minguante, também têm outro comportamento. E de forma que as mulheres têm uma dúzia de filhos e todos eles são diferentes uns dos outros. Hoje todos estão aflitos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Hoje todos sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não se conhecessem. O dinheiro foi inventado pelos antigos atrasadões para o engambelo, e por isso, por ser um engambelo, todos ricos morrem. Porque o dinheiro não adianta. Se o dinheiro tivesse, valia. Gente rica não morria. Por o dinheiro não ter valor nenhum, é que a vida vai embora e o dinheiro fica aí. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, e que lá são corpos de vida, de energia eterna, com seu progresso de pureza. E todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. E vai chegar a época de faltar tudo para o alimento de todos. E aí está o começo dela. Como já está faltando gêneros alimentícios em todos os lugares. Vai chegar a época também das trocas, que todos têm que trabalhar para ter o que trocar, para poderem sobreviver. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E passando por esse sofrimento todo. Todos renasceram do chão. Até que chegasse a civilização, houve muito sofrimento. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. E por isso se transformam de bicho racional para bicho irracional. E vão correr toda essa hierarquia do chão, porque tudo se transforma, nada se perde, nada se cria.
porque tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra, de um ser para outro. Hoje o mundo é como estão vendo aí, tem solução definida e definitiva. E por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, findou-se a pena de morte. Porque todos passaram a se conhecer, saber por são corpos de energia habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, que essa energia está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos passaram a se conhecer, sabendo que essa energia está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje sim passaram a se conhecer, sabem porque todos assim são, sabem quem são, sabem de onde são e sabem de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para ver que a vida do raciocínio não é mais aquela vida dos pensadores. Hoje todos estão a caminho da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia, porque passaram a se conhecer com a desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos. Aí está a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, a cultura do verdadeiro estado natural de todos, satisfazendo todos que já passaram a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer sabendo quem são, por que assim são, e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Quem são? São habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem o porquê que assim é e o porquê que todos assim são. Não vivem mais de esperanças e não têm fé mais em coisa nenhuma, porque a fé do traidor nasceu das filosofias, que são as seitas, doutrinas e religiões. Cada um tem fé em sua religião e a esperança é a última que morre. E aí fica para ludibriar os demais com a esperança disso, com a esperança daquilo e de repente morre. A esperança fica aí, para alimentar os que vivem de esperança, sendo ela a última que morre. Hoje quem tem cultura racional está feliz, porque sabe que vai voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para ver que a felicidade de todos é completa, não é uma felicidade da vida das aparências, porque hoje todos passaram a se conhecer através da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E por isso todos passaram a se conhecer, todos querem o fim da matéria e todos querem o fim da morte, porque passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e que os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a fase do pensamento. E é por isso que existe ainda no mundo inteiro essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores. E essa infinidade de desastres naturais da natureza destruindo os pensadores.
E tudo isso existe uma causa. A causa é que a fase do pensamento terminou em 1935. Está fazendo 53 anos que terminou a fase do pensamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais com a vida da matéria, que cada vez fica mais insuportável, pela falta dos gêneros alimentícios que está faltando em todos os lugares. E por isso vai chegar a época, a fase em que todos vão comer capim cozido, cozinhar o capim para comer. E esses dias não estão muito longe, estão caminhando a passos largos para chegar a essa situação. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz a verdade. O que Francisco de Assis anunciou vai se passar. Francisco de Assis é que disse que todos iriam comer capim, cozinhar capim para comer há muitos séculos. E todos que passaram a se conhecer estão tratando de plantar para ter o que comer. Mas chegará a época que a terra estará tão cansada que a própria terra não produzirá mais nada, porque na natureza tudo cansa e por isso todos cansam. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Em que ponto a humanidade vai chegar ao ponto de calamidade? Em um ponto calamitoso. Hoje o mundo tem solução definida e definitiva, e aí está ela, com os anúncios do futuro da humanidade. Porque quando todos estiverem transitando pelo espaço, é porque todos estarão raciocinando. São mais energia do que outra coisa, porque estão ligados ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Estando ligados ao verdadeiro Deus, são mais energia do que matéria. Porque a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira, porque a vida verdadeira é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Quando todos estiverem transitando pelo espaço, são mais energia do que matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer interpretam assim. Esse é um ser real da vida, porque o estado natural da humanidade não é de matéria. É de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Tomara a humanidade chegar a esse estágio, o estágio verdadeiro da vida. E que muitos já estão recebendo em sonhos, que estão voando, anunciando em sonhos os dias vindouros da humanidade, o verdadeiro futuro da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para ver todos esses acontecimentos. E por isso já está aí nos livros das receitas para o prolongamento dos anos de vida em que muitos estão fazendo uso, porque querem alcançar o progresso da concórdia e querem alcançar todos transitando pelo espaço. Vejam o quanto a humanidade já penou e sofreu para chegar a essa realidade natural da natureza. Porque todos nasceram do chão como um outro vegetal qualquer. Ninguém veio do céu, como anuncia religiões com seus anjos. Anjo é um ser simbólico criado pelo pensamento e pela imaginação. Ninguém veio do céu, todos nasceram do chão como um vegetal qualquer. Por isso passaram pela fase de monstros, depois veio a fase de selvagens, e da fase de selvagens a civilização. E conforme essas fases foram terminando, a natureza destruiu os monstros, destruiu os selvagens e agora está destruindo os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver.
volume 610 do Histórico. Há milênios que a humanidade vem sendo lapidada pela racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Em 1935 terminou a fase do pensamento. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores tomem novos rumos e passem a raciocinar e conheçam a cultura racional. A cultura que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E é por isso que as coisas estão pretas no mundo inteiro, que a natureza vem arrochando os pensadores para que parem de pensar, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e comecem a raciocinar. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E sendo destruídos por essas moléstias incuráveis, até que a pessoa desenvolva o seu raciocínio e volte ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade tomar conhecimento dela, para conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. E assim é um mundo com as suas mudanças naturais da natureza. E toda mudança deixa um vazio dentro do eu da pessoa. E a pessoa, por não entender que a natureza mudou de fase, se mantém no tóxico para preencher esse vazio, usando cocaína, usando maconha, para preencher esse vazio. E vai se destruindo, porque o tóxico destrói a pessoa, bota a pessoa louca, varrida. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E todos os feitos do pensamento estão caminhando para a falência. E por isso já existe no mundo inteiro milhares de falências. No Brasil, então, existem milhões de falências porque não estão aguentando o custo de vida devido aos aumentos sucessivos. Aumentos excessivos. Com o tempo vão passar a comer capim, cozinhar capim para comer, porque vai faltar tudo. Vai voltar ao tempo das trocas. Quem trabalhar tem com quem trocar e quem não trabalhar não tem. E a degeneração impera em todos os sentidos, porque são feitos uns dos outros. E o fim da degeneração eram todos acabarem como quadrúpedes. A degeneração, todos paraminguados vão até se transformar em quadrúpede, porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E sonhar com o mundo racional. No tempo da fartura já acabou. Já houve época em que existia fartura. Foi no tempo das trocas,
trocavam arroz por arroz. E assim tudo era trocado e trocavam todos os gêneros alimentícios. Tudo se transforma de uma vida para outra como aí está. Porque quem não desenvolver o seu raciocínio vai se transformar em animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra, de bicho racional para bicho irracional. Então, todos que não querem ser bichos, tratam de desenvolver o seu raciocínio. É o que todos estão fazendo, desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Lendo a cultura racional, desenvolve seu raciocínio e volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, que é no primeiro mundo, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bichos irracionais. Bichos sim, porque são carnívoros, são canibais. Na África é que o canibalismo impera. Não podem ver uma pessoa gorda porque pensam logo em matar para comer e cozinhar a semana toda. Tudo se transforma, nada se cria. As transformações fazem com que as pessoas se transformem para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia de bicho porque a natureza é de transformações. O mundo já passou por uma infinidade de fases. A fase de que todos nasceram do chão, a fase em que todos eram selvagens, a fase dos indígenas e depois agora a fase da civilização. E na fase da civilização a natureza mudou em 1935 para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E quem não desenvolver o seu raciocínio pela cultura racional vai para as classes inferiores. As classes inferiores é a classe de animal irracional. E vai correr toda essa hierarquia de animal irracional. Há milênios que a humanidade vem sendo lapidada pela racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Volume 611 do Histórico. Tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque é a lei da transformação. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra. E por isso as mulheres são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos e vivem nessa transformação e deformação racional e imperfeição, porque não existe santo. Todos são imperfeitos, cheios de defeitos. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E por falta do alimento da natureza, causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou, com a mudança de fase, o vazio dentro de todos.
Esse vazio fez com que as pessoas se envolvessem com os tóxicos, porque toda mudança de fase parece um vazio dentro da pessoa e a pessoa não entende, não compreende e vai se meter às vezes com os tóxicos. Porque a natureza não avisa as suas mudanças de fase, porque todos estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E vivendo contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. E a pessoa se transforma para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia do irracional, porque o pensador vive desconhecido de si mesmo. Ele não sabe o porquê que ele assim é, ele não sabe de onde veio, ele não sabe para onde irá, vive completamente desconhecido de si mesmo. Basta ser pensador. Se soubesse o que era pensamento, não pensava, porque o pensamento assim foi feito para lapidar o pensador. Porque se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso estão aí as provas de que ele não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida do pensador. Hoje todos querem saber da fase do terceiro milênio. Estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. A natureza vem arrochando todos os pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Então a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores conheçam a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mundo, que no istmo do mesencéfalo está um habitante do mundo racional materializado e só pode ser desmaterializado pela cultura racional. Depois de desmaterializado, ele volta ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Aqui no chão é que são deformados, porque são transformados. E todos que passaram a conhecer o mundo de sua origem, todos querem voltar para o seu mundo de origem. A natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade com muito sacrifício, com muito sofrimento. E por isso a pessoa morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce para sofrer. São destruídos por essas doenças incuráveis que, às vezes, por uma mordida de uma fera qualquer venenosa. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal maneira que muitos estão aguentando e outros não. E por isso muitos, por não aguentar os arroxos da natureza, acabam se suicidando. Hoje o triunfo é racional. Quem quiser triunfar hoje tem que conhecer cultura racional, porque o triunfo é racional. Hoje a vontade de todos é voltar para o seu mundo de origem, porque estão aí deformados, cheios de defeitos, se transformando em categorias inferiores, porque tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. E se transforma para pior, para bicho irracional. O tempo da fartura já terminou. Hoje é miséria pura. Ninguém tem nada para dar a ninguém, ninguém pode fazer nada para ninguém. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Terminou a fase do pensamento e entrou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio pela energia racional.
No tempo da fartura, quem tinha 200 réis era um milionário. Foi no tempo dos réis. Com 1 réis se comprava uma dúzia de ovos. Com 1 réis se comprava 1 quilo de carne seca. Com 1 réis se comprava 1 quilo de bacalhau. Com 1 réis se comprava tudo. E havia fartura em todos os lares. Ninguém chorava miséria como se chora hoje. No tempo da fartura já se passou. 1 quilo de castanha era 1 réis. 1 quilo de nozes era 1 réis. 1 quilo de uva era 1 réis. 1 quilo de amêndoa era 1 réis. Para ver a fartura que existia nessa época em que o dinheiro tinha valor. Hoje o dinheiro está desvalorizado e as coisas estão caríssimas. E a fome está aí em todos os lugares do mundo. Onde existe o capitalismo, existe fome. E na África, o indiano tinha uma geladeira cheia de pernas de moças, de braços, de cabeças e de pescoços, porque a carne de gente é melhor do que a carne de porco, é melhor do que um presunto bem feito. E quando um africano vê uma pessoa gorda, fica logo com água na boca, como quem diz, aquele tem bastante banha para derreter e fazer a nossa comida. Hoje todos já passaram a se conhecer. Esse mundo de matéria é horroroso e pavoroso. Nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra. O africano diz que a carne de gente é melhor do que a carne de porco. E os antigos atrasadores inventaram o dinheiro. E foi um erro muito grande os pensadores adotarem o dinheiro, porque está destruída a civilização por causa do dinheiro. A morte de todas as espécies. Por causa do dinheiro há guerras, há mortandades. Por causa do dinheiro matam uns aos outros e por isso os assaltos não cessam e roubos não cessam. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Todos querem voltar à sua origem, e por isso estão fazendo por onde, botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E voltando ao seu verdadeiro estado natural, porque tudo se transforma de uma vida para outra. O dinheiro foi feito no tempo dos índios. 1 valia 1, 2 valia 2, 3 valia 3, 4 valia 4, 5 valia 5, 6 valia 6, 7 valia 7. Porque ainda no tempo dos índios que não sabiam o mal que ia fazer a civilização, que por causa de dinheiro as guerras não cessam. E por causa de dinheiro vivem aí tirando a vida uns dos outros. Por causa do dinheiro a mortandade no mundo inteiro é grande. E as guerras não cessam, principalmente as guerras religiosas. Em todos os lugares, guerras religiosas, druso contra xiita, druso contra cristão e cristão contra druso, tudo por causa do dinheiro. Já houve muitas guerras religiosas no tempo da Santa Inquisição, venceu à custa de muitas guerras. A religião católica é a religião mais guerreira que existiu e venceu as outras todas, porque já existiam muitas religiões, porque cada qual queria reger de uma maneira. E por isso tem uma infinidade de deuses. Tem o Buda, tem o Alá, tem o Maomé, tem o Jeová, tem o Dalai Lama. Todos esses deuses, deuses guerreiros. E as Bíblias todas diferentes umas das outras.
E no tempo dos reinados, muitas guerras, e nos reinados, muitas guerras nas tribos de índios. Hoje tudo muito caro, ninguém pode comprar mais nada porque está caro demais. E por isso a fome está aí imperando. Quem ganha pouco passa fome. E é por isso que todos querem conhecer a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Porque são carnívoros, todo bicho gosta de carne. Mas ainda tem que passar aí pelos habitantes do espaço, botar chifre, botar rabo e garfo na mão para lapidar a humanidade. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o porquê desse mundo e o porquê do primeiro mundo, que deu causa a essa deformação e transformação em imperfeição racional. Tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque é a lei da transformação. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra. E por isso as mulheres são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E vivem nessa transformação e deformação racional e imperfeição, porque não existe santo. Todos são imperfeitos, cheios de defeitos.